Olá, pessoal! Estamos aqui para apresentar a vocês o Aviva Podcast. Sejam muito bem-vindos. Esse é o nosso primeiro episódio. E hoje, gente, claro que teria que ser para começar com o nosso Pastor Luiz Missaglia. Seja muito bem-vindo. Que alegria, Jaque, que honra para mim poder participar, que privilégio do primeiro Aviva Podcast. Pastor, claro que teria que ser com o senhor, né, para contar um pouco sobre a Viva, sobre também a sua história. Então eu vou começar, gente, com algumas perguntinhas aqui do lado pessoal. E tem um detalhe, para mim falar de Cristo eu amo, mas para falar do meu pessoal, coitado de mim. Pastor, quem é o Pastor Luiz hoje? Como que poderia falar assim, se o senhor fosse, alguém fosse falar, ou o senhor mesmo fosse falar, quem é o Pastor Luiz? O Luiz é uma pessoa que busca parecer com Cristo, a cada dia mais e mais. Amém, amém. Ótima resposta, gente. Gostei. O que vocês acharam? Pastor, a gente gostaria de saber um pouco, assim, do seu lado mais relax, assim. O que o senhor gosta de fazer com a sua família ou sozinho? Um momento, assim, que o senhor fala assim, não, agora eu vou me desligar de tudo e eu quero fazer tal coisa para relaxar. O que seria, assim? Olha, para relaxar eu amo viajar com a minha família. Pegar a Fabiane, o Yuri, o Thales e o Henry, sair, divertir, passear. Eu amo estar com a minha família. Pastor, eu sei que vocês fizeram uma viagem agora. Foi pra Itália? Não lembro agora. Fomos para Espanha. Pra Espanha. No verão passado. Isso, mas vocês foram, foi o senhor e a pastora Fabiane, né? Isso. Não. Essa última foi pra Menorca. Isso. Eu e a Fabiane. O que vocês fizeram lá, gente? A gente quer saber. Pra relaxar. Eu já sei algumas coisas, mas o pessoal quer saber, pastor. Pra descontrair, pra se divertir, o que o senhor fez? Olha, ali pra relaxar, nós alugamos uma moto. Nós relembramos o começo do nosso casamento, que foi com uma moto. E ali nós alugamos uma motinha, uma lambreta. E andamos a ilha toda, literalmente, de manhã até a noite. Rodamos acho que 400 quilômetros dentro de uma ilha de moto. Nossa, relembrar a adolescência, né? Era eu e minha eterna namorada ali na motinha. Pastor, uma outra pergunta. Se houvesse, assim, uma possibilidade, se o Senhor, né, se Deus viesse e falar assim, Luiz, eu vou te dar uma semana para você viver na vida de outra pessoa. Qual é a pessoa ou figura, né, enfim, que o senhor gostaria de viver por uma semana na vida dessa pessoa? É uma pessoa que me inspira muito, a vida do apóstolo Paulo, onde a vida dele fala por si só. Com certeza. Maravilhoso, né, pastor? Eu também Sim. amo demais. Inclusive, eu estava lendo, né, hoje, inclusive, Atos, e ali a parte onde ele estava indo para já ser preso, né, e aí ele... Nossa, eu fiquei assim imaginando, sabe, na posição dele com tanta segurança, né, de que ele entregava mesmo a vida dele, se fosse para viver, se fosse para morrer, por Cristo, e assim, é impactante a vida dele, né, não tem como não falar dele. É que ele sabia literalmente que o morrer era Cristo. Então, se ele estivesse vivo, ele estava na presença de Deus, fazendo a vontade do Senhor. Não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que seja da vontade do Senhor. Então Deus está no controle absoluto de tudo. Quando a gente entende o que é viver exatamente assim, tudo se torna mais fácil. E eu entendo que Paulo entendeu isso muito mais fácil. Mesmo estando preso em cadeias, em perseguições. Teve um episódio que ele saiu, ele apanhou tanto, que ele foi jogado e dado quase como morto para fora da cidade. Sim. Tamanho amor que ele tinha pelo Senhor e pela pregação da palavra de Deus, para expandir o evangelho. Essa parte que eu estava lendo hoje, inclusive, ele foi espancado, né, pelos fariseus e saduceus. Era um momento que eles estavam ali discutindo e eles todos incitaram a multidão a vir a espancar ele. E aí os soldados, né, viram aquilo e foram intervir. Imagina, os soldados que nem acreditavam em nada, eles viram que era tão forte o que estava acontecendo que eles foram intervir e aí tiraram ele dali daquele momento e aí cita assim que eles carregaram ele para subir a escada, porque ele não conseguia, de tanto que ele tinha apanhado, ele não conseguia nem subir a escada. A vida dele nos ensina a perseverar em Cristo. O Senhor Jesus deixou comissionado ali para nós. Aquele que perseverar até o fim será salvo.
E isso é uma palavra notória na vida de Paulo, que ele perseverou literalmente até o fim. Independente de cadeias, independente de prisões, independente de açoites, independente de tudo que ele vivia, ele nos ensinou a perseverar em Cristo. E quanto ele mais apanhava, mais ele era inspirado ali pelo Espírito Santo ali a se entregar ainda mais para Cristo. Era tremendo. Pastor, ótima resposta, amei. Eu queria também perguntar sobre um pouquinho como que é ser pastor e estar, digamos assim, organizando, né, ou com a família, assim. Como que a sua família, ela reage, ela age? Eles gostam, né, do pai ser pastor, dos filhos, a esposa? Como que é essa relação, assim, entre a família e o seu chamado pastoral? Na realidade, assim, eu sou pastor, mas a minha família inteira, eles cooperam para que isso aconteça. Tanto é que eu não subo no púlpito, eu não subo para pregar a palavra de Deus sem pedir que a minha esposa ore por mim, para abençoar a minha vida. Então, eu entendo que nós somos um só, e se eu não estiver bem com a minha esposa, não tem como eu subir no púlpito. Então, nós precisamos estar bem em família. Então, hoje o Henry, ele serve ao Senhor também, o Yuri na Rússia, o Thales no Brasil não serve o Senhor, mas ele está conhecendo o Senhor aos poucos lá também. Amém. Então, o que acontece? Nós nos envolvemos ali como família, literalmente para servir ao Senhor. Para quem não sabe, o Thales é só filho da minha esposa. Quando nós nos conhecemos, ele tinha 3 anos. Ele me chama de pai e tudo. Amo ele, é o meu filhão do coração. Porém, ele foi criado longe de nós. Por isso que ele não tem a mesma fé dos meninos, do Yuri e do En, mas ele está começando a conhecer o Senhor. A gente já testemunhou isso vendo o que Deus tem feito na vida dele, né? Sim. Os livramentos que o Senhor tem. E já está ali, pastor. Amém, junto com os amém. outros, né? A gente percebe que o Senhor já está movendo tudo isso. Amém. Pastor, e quando que iniciou esse seu chamado, assim, pastoral? Né? Como que foi esse início? Algum pastor que falou assim, não, Luiz, você tem um chamado pastoral, vou te ungir, Enfim, como que foi, assim, que Deus tocou no teu coração para esse início de chamado pastoral? Isso começou lá nos Estados Unidos, no ano de 2002, quando o Senhor me deu uma palavra, que eu iria ser um pregador da palavra de Deus. E ali eu já comecei a fazer um curso de teologia pela Universidade de Boston, tinha um braço da Universidade de Boston em Newark, na cidade que eu morava, nós morávamos em New Jersey. E ali eu comecei a estudar, fiz teologia, e ali eu comecei a pregar a palavra. Meu pastor, o pastor Kim, dos Estados Unidos, deu a oportunidade, e ali eu comecei a pregar, ele foi ungindo, e assim foi. Amém. E aí, pastor, eu tenho mais uma pergunta, que é mais em relação, assim, a gente quer saber, eu sei que o senhor é uma pessoa muito positiva, tem muita fé, a gente vê, assim, tanto nos seus conselhos, como nas suas pregações também, mas algumas dificuldades, assim. Tem pessoas que vão assistir o podcast que são do Brasil, que são da Europa, que estão em vários países diferentes. E o que o senhor poderia falar sobre alguma dificuldade que foi, assim, que o senhor encontrou em ser pastor ou em estar iniciando o projeto da Viva Church aqui na Inglaterra, em Manchester? Pode contar alguma coisa assim que aconteceu de difícil? Isso, para nós o desafio maior foi começar a igreja na sala de casa. Nós começamos ali em casa e depois o desafio maior foi que veio o lockdown e nós não podíamos nos reunir mais em casa. Deu o lockdown, nós ficamos ali 3 meses mais ou menos nos reunindo só online, através do Facebook, através de lives. E depois, quando deu aquele ISO lockdown que podia encontrar até 6 pessoas no parque, ali nós começamos a nos reunir no parque. E ali foi um desafio muito grande, porque nós precisávamos orar para que o Senhor não deixasse chover. Durante o momento que nós estávamos no parque, durante aquele tempo que estávamos ali. E todo sábado nós orávamos e não chovia. Pela misericórdia do Senhor. Glória a Deus, pastor. Amém. Voltando então no início lá da Viva, né? Começou, o senhor falou com o senhor lá em Portugal, e aí veio. E como que foi o início da Viva? Começou onde? Já tinha um lugar? Já tinham pessoas certas? Não. Como que foi esse início? Como que nasceu essa igreja? Não tinha nada certo, porém tudo preparado por Deus, mas nada certo aos olhos naturais. Na realidade, quando nós voltamos para cá, para Inglaterra, para Manchester, nós tínhamos somente uma palavra do Senhor, que era para começar. Não tínhamos nem o nome da igreja. Não tínhamos nada, literalmente. E aí nós chegamos aqui na última semana de outubro, e aí eu falei para minha esposa, amor, vamos arrumar casa, organizar, depois a gente começa. E foi, uma semana passou outra semana. Aí chegou no mês de dezembro, um pastor, amigo meu, o pastor Carlos e a pastora Marli, de Londres, eles vieram em casa, dizendo, olha,
Nós estamos vindo aqui numa viagem missionária. E o Senhor está falando para você, ou você começa ou você começa. E eu brinquei com ele, pastor, eu não sei nem começar. Como que eu começo uma igreja? É fácil a gente pregar a palavra, pregar no Brasil para todo lado e tudo. É muito fácil você pregar, mas para começar uma igreja é totalmente diferente. E aí ele falou, pastor, liga para alguns amigos aí. Aí eu liguei para algumas pessoas, vieram ali 5 ou 6 pessoas para estar com a gente naquele sábado à noite. E ali começou na sala da nossa casa. Nossa. E ali foi sábado seguinte, e assim foi. E aí, começou a encher a casa? Como que foi? Começou a encher a casa. 1 mês a casa já estava cheia. Só que daí veio a pandemia. Ah, tá. Aí veio o lockdown, Então fechou isso foi tudo. em 2020? 2019. Então começou em 2019 e 2019, 2020 isso, aí veio a teve pandemia, teve o lockdown. Isso, E exato. aí vocês ainda estavam em casa? Estávamos em casa, daí paramos de nos encontrar em casa. Aí ficamos ali 2 ou 3 meses fazendo lives pelo Facebook, para se reunir pelo Facebook. Logo em seguida deu aquele easy lockdown, que podia reunir até 6 pessoas no parque. Sim, eu lembro. E aí nós começamos a fazer cultos no parque. Todos os sábados à tarde, nós íamos pro parque, reunir no parque. Ficamos ali mais ou menos uns 6 meses no parque, 5, 6 meses, e ali foi. E como que fazia isso? Reunir nos parques aqui de Manchester, que só chove. Esse é um detalhe que ninguém de casa que vai assistir muitas vezes esse podcast não sabe. Na Inglaterra nós não temos sol. É 1 dia de sol para 29 de chuva durante o mês. Nós estamos agora no verão, mas até no verão é uma semana de pouca, assim, de sol e depois já começa a chover. E aí se reunir nos parques com tanta chuva, como é que foi isso? Isso, como nós não tínhamos um lugar para reunir e não podia também, o Senhor nos deu a direção de reunir no parque. E ali nós orávamos todos os dias, todos os sábados. Senhor, por favor, não deixa chover. Senhor, não deixa chover. E não chovia. Meu Deus. Não chovia. Mas não teve nenhum sábado assim que vocês estavam lá no meio do culto e começou a chover? Começou a chover, não. Teve assim um chuviscozinho assim, mas nem aí nós orávamos e parava. Era isso tremendo. Já é um milagre, né, pastor? Já. Talvez você que esteja em casa não tenha noção, gente, disso. Mas é um milagre, porque assim, chove muito aqui. E eu sei, porque assim, eu me preparo às vezes para sair. Só o tempo de você se preparar para sair começa a chover. Então, assim, você ter essa programação de ter um culto ao ar livre no parque todo sábado é só milagre de Deus mesmo. Sim, e os irmãos iam com jaquetas bem fortes pro frio, né? Que aqui é frio. E também com cobertores também. Era tremendo. Foi um tempo muito bom, que saudade. E depois do parque, como que aí vocês tiveram um local, assim, como que foi que surgiu? Não, agora precisamos de um local físico para comportar essas pessoas que já estavam se reunindo. Nosso último culto no parque deu ali mais ou menos uma média de 50 pessoas. E aí o Senhor falou, agora já está na hora de vocês terem um lugar para vocês alugarem um lugar. E aí começamos a procurar. E aí onde nós achamos ali onde estamos hoje. Sim. E aí já foi, assim, tudo bênção, né? O local é muito bom, começou a ter mais pessoas. Mas eu lembro que nessa época tinha que marcar ainda, né? Tinha que agendar. Boa lembrança. Sim, e aí, inclusive eu e o William, a gente tava querendo conhecer a igreja. E assim, passou uns 2 finais de semana que a gente tentava... Era lançado um link, né? Isso. E aí a gente tinha que fazer o cadastro e entrar. Isso. E a gente não conseguia vaga, É que nós só podíamos receber 50 pessoas por conta do lockdown. Uhum. O prédio ali, ele comporta mais ou menos 250, 300 pessoas. Só que por conta do lockdown, nós só podíamos receber 50 pessoas. E nós não podíamos colocar nenhuma mais por causa da restrição do governo, né, do cônsul. E aí nós lançávamos um link todo domingo às 9 horas da noite. E nós lançávamos no grupo da igreja, 9:02, 9:03 já não tinha mais vagas para ir pro culto. Eu não consegui umas 2, 3 semanas. Aí eu não lembro se eu mandei mensagem no Instagram ou foi direto mesmo pro senhor. Falei, olha, minha família tá querendo conhecer a igreja, tem como? Aí, né, falei um tempo antes, falei, não, espera que eu me dá o nome aqui, porque quando a gente lançar o link, aí eu coloco vocês, porque a gente até então não participava do grupo, né? Então a gente nunca conseguia participar. E aí deu certo e a gente foi conhecer e foi uma bênção. Amém, glória a Deus. E aí, um tempo depois parou, né, pastor? Graças a Deus. Sim, aí parou com isso. Já normalizou. E o crescimento, assim, da igreja, como que tem sido? Como que foi? Como que tem sido? O que o senhor almeja, assim, como igreja? Se preocupa em crescer? Se preocupa, nós precisamos expandir? Eu sei que já tem outras igrejas, né? Depois da Viva Manchester, já tem outras igrejas. Mas isso é uma preocupação? Isso é um planejamento? Como que o senhor trata com isso, assim, com Deus, né? Poderia falar um pouquinho pra gente sobre isso?
Isso, no começo até eu tinha uma... Eu era até um pouquinho mais ousado. Senhor, eu quero fazer, quero fazer, quero fazer. Hoje não. Hoje eu quero atrair a presença do Senhor. Né? É o que eu falei, a alegria de um pastor é ver as pessoas entregues ao Senhor. É ver as pessoas se rendendo a Cristo. Tendo uma sede, uma fome dele, querendo se parecer com ele. Né? Que é o propósito da palavra de Deus para a vida de cada um de nós. É que todos nós venhamos a nos parecer com Cristo. Uhum. E hoje o meu propósito é esse. Que todos que estão conosco sejam como Cristo. Se pareçam com ele ao máximo. Se pareçam com ele ao A gente máximo. poderia então falar que essa é a visão hoje da Viva? Isso, e consequentemente virá. O propósito será cumprido. Mas hoje o meu principal foco é que a gente se pareça com Cristo e que a gente atraia a presença dele, tendo uma sede, uma fome, sendo santos, como a palavra diz pra gente ser, para que a presença do Senhor venha. Sim. Pastor, eu posso dizer assim, né? Sou membro da Viva, minha família é, e eu me converti em 2007. E sempre fui ativa na igreja, desde que eu me converti, já comecei a participar dos grupos, né? Na época, células. Uhum. E a gente sempre esteve ali junto, né? Com a liderança, Uhum. ajudando e buscando também a presença de Deus. E a gente passou esse tempo, então, no Brasil, né? Até 2018. E em 2019 a gente foi para a Itália. Uhum. Lá na Itália também nós participamos de uma igreja. E aqui a gente participou de igreja também. Nunca ficamos sem um local de participar, de ter a comunhão. Uhum. E a gente comenta, assim, na nossa casa, que a Viva, ela é uma família. Mas não é só, como a gente coloca até nas artes, a gente coloca lá no Instagram, uma família para pertencer. Uhum. A gente vive realmente isso. O que seria, não sei, o que será que é esse diferencial dessa comunidade que se ajuda, que se visita, que quando alguém precisa, todo mundo se junta para ajudar. Eu vejo isso tanto na igreja como nos grupos, né? Essa semana mesmo, uma pessoa colocou no grupo da igreja que precisava de roupinhas, né? Que estava chegando uma pessoa e precisava de roupinhas de criança. E assim, todo mundo já começou a ajudar, já começou até um ponto que ela falou, não, gente, o início ali já chega, já tem. Uhum. E eu falei, gente, não deu nem 3 dias, não sei, não deu nem uma semana. Glória a Deus. Então, assim, as pessoas, elas se mobilizam para ajudar os outros. E eu e a minha família, a gente passou muita dificuldade de não ter ajuda mesmo, porque a gente não tem nossa família na Europa, não tem ninguém, a gente não tem ninguém. E quando a gente chegou na Viva, isso foi um diferencial pra gente. Qual é o segredo, pastor? Será que a gente pode revelar? Qual é esse segredo dessa comunidade tão unida assim? Na realidade, um dos segredos é que nós devemos amar uns aos outros. E a palavra ela é ensinada. Da mesma forma que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Da mesma forma, o Senhor comissionou a gente. Esse versículo que eu acabei de dizer está em João 3,16. Mas tem um versículo também parecido com esse, semelhante a esse, que está em 1 João também 3,16, que diz assim, que a gente tem que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Como Cristo entregou a sua vida pela igreja, nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Quando a gente entende esse contexto, que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, como mandamento que o Senhor nos ensinou, a gente vive isso daí na prática e se torna natural. É o que acontece no nosso meio. Muito bom mesmo, gente. Realmente faz diferença na nossa vida. Pastor, tem uma coisa também que me chama muita atenção, que é quando o Senhor sobe, né, no altar para pregar. Uhum. E muitas vezes o Senhor tira o tênis, o sapato. O que acontece ali naquele momento? Se vocês ainda que estão em casa não viram, tem os vídeos no YouTube, né, no nosso canal da igreja. E vocês às vezes podem perceber que o pastor está ali sem o tênis, sem o sapato. E muitas pessoas às vezes podem estranhar ou não entender. Uhum. O que acontece ali naquele momento? Já que ali a presença de Deus naquele altar é tão grande, que quando eu vou para subir no púlpito, às vezes eu me esqueço de tirar. Só que quando eu estou indo em direção ao púlpito, ali ao altar, a presença do Senhor é tão grande que eu não me acho digno de pisar com tênis aonde o meu Senhor está. Que eu falo, não, eu tenho que me despir aqui, literalmente, para estar na presença do Senhor. É onde eu tiro o meu tênis, onde eu tiro o meu sapato para estar na presença do Senhor. Não é religiosidade, não é nada. Mas assim, é você querer estar, não pisar na presença do Senhor, estar na presença dele. E é uma presença de Deus naquele altar ali que eu, como pastor, eu não sei explicar. Nossa, pastor. É incrível. É tremendo. Muito forte mesmo.
Pastor, e... Só acrescentando, Uhum. também eu sinto que eu fazendo isso também eu estou me humilhando diante da presença dele. Outra parte que o senhor comentando isso agora me lembrou, que me chama muita atenção, que sempre quando o senhor vai iniciar o culto, né, quando o senhor sobe ali, além de tirar o calçado, Uhum, e o senhor começa a orar, o senhor sempre pede perdão antes, né, uhum, pelos seus pecados. isso. Assim, acho que o senhor poderia até, né, falar um trechinho, porque assim, Uhum, eu não lembro exatamente as palavras que o senhor usa, mas aquilo sempre me impactou muito. uhum, Porque assim, a gente consegue ver uma humildade, e o senhor mostrando que, como pastor, o senhor não está acima das pessoas que estão ali, mas uhum, está se colocando como nós, como pecadores, né? Como uhum, pessoas que estão ali sujeitas a errar. E sim. quando sobe antes da palavra, sempre tem esse momento também especial, que é Uhum, desse momento de pedir perdão, né? isso. E por que o senhor acha necessidade de fazer isso? A Bíblia diz que a única coisa que você faz separação entre o homem e Deus é o pecado. E mentiroso é aquele que diz que não peca. Por isso que eu peço perdão para o Senhor, sejam por palavras, obras, atos, omissões ou pensamentos. Até o pensamento, né, Até o pastor? pensamento, em tudo. Aí eu me apresento diante do Senhor, eu me humilho diante dele, eu peço perdão a ele e ali eu estou pronto para estar na presença dele. Eu acho muito lindo esse momento, Não que sim. só ali nós estamos na presença do Senhor, não Sim, é isso. Nós sim. estamos na presença o tempo todo, mas é que ali é tremenda a presença do Senhor. É que na realidade, para quem não sabe, nós estamos edificando um altar todos os sábados ali para que o Senhor venha. É por isso que a presença dele ali é especial. Sim. Bom, e toda essa presença de Deus, isso tem tocado muitas vidas, muitas famílias, né? A gente tem sentido isso realmente Amém. convivendo com o Senhor, com a sua família. E, e acabou que não ficou só em Manchester, né? Isso começou a se expandir. Então, hoje, pastor, poderia comentar quais são os locais, né, que a igreja está tendo ministério, onde que nós estamos Amém. atuando ali, levando uma palavra, discipulando, enfim. Uhum. O que além da Viva Manchester hoje o senhor colocou, né, na sua vida? Amém. Hoje nós já temos também em Liverpool, que é a Viva Liverpool Church. Tem sido uma bênção lá também. Inclusive você de Liverpool e região está convidado para estar com a gente. E temos também no Paquistão, o pastor Tahir tem feito um trabalho maravilhoso lá, pregando para os muçulmanos. E onde eu discipulo ele todas as semanas, ele tem feito um trabalho lindo e maravilhoso lá, alcançando também, além de pregar para os muçulmanos. Há 2 semanas atrás ele fez uma viagem para o sul do Paquistão, numa área muito desértica, onde ele alcançou pessoas que nunca haviam ouvido falar de Jesus. Aquilo ali para mim foi extremamente impactante para minha vida como pastor, como servo de Deus. Pastor, e como que surgiu, né? Porque assim, é, lá no Paquistão, né? Apesar de a gente estar aqui na Europa, mas é tão distante, é uma coisa assim que é tão distante da nossa realidade. Como que surgiu essa conexão, assim, entre vocês? Na verdade, nós temos um amigo em comum que me apresentou o pastor Tahir por videochamada. E aí eu comecei a ter contato com ele. Aí veio uma moça, uma irmã na igreja também do Paquistão, a Maria, veio visitar a igreja algumas vezes, que é também da mesma cidade do pastor Tahir, no Paquistão, em Lahore. E aí eu comecei a ter contato com ele, ter comunhão com ele, conhecer ele. Passou uns 2, 3 meses, ele perguntou: pastor, você pode ser o meu pastor? Você pode me discipular? Ele falou: olha, eu vou orar, e se o Senhor testificar, a gente pode fazer sim. E aí eu orei um mês, mais ou menos, um mês e pouco, e aí o Espírito Santo testificou, e aí começamos. Nossa, e realmente, assim, tem impactado a gente, porque é, a igreja aqui na Terra, né, nós precisamos fazer a nossa parte. Sim. E muitas vezes a gente se sente muito confortável estando ali no nosso templo, na nossa casa confortável, e acabamos que, assim, ficamos um pouco crentes egoístas, digamos Uhum. assim, que tá tudo bem na minha casa, tá tudo bem na minha Uhum. igreja, aqui a gente quase não tem problemas, né? Uhum. Digamos assim, de estrutura mesmo, né? Temos uma ótima estrutura. E quando a gente se depara com algo igual lá no Paquistão, é muito impactante. Então, assim, a gente tem Sim. postado algumas coisas ali nas redes sociais da igreja, para você que ainda não conheceu esse projeto. E é muito impactante, porque assim, a gente vê que eles não têm nada Sim. lá. E como que tem sido, assim, esse discipulado? O que ele tem falado? Que as pessoas têm reagido?
O que eles pensam sobre nós? Ele chega a falar isso, assim? Sim, até aproveitando a oportunidade, para quem não sabe, o Paquistão é a 7ª nação mais perseguida, onde os cristãos são mais perseguidos em todo o mundo, infelizmente. E ele sofre uma perseguição muito grande lá. Mas os nossos irmãos, a cada discipulado, ele acha que ele aprende, mas quem aprende sou eu. A cada discipulado que eu tenho com ele, eu pergunto tudo, vou querendo saber de tudo que acontece, tudo que eles fazem, como eles fazem, e ali eu aprendo muito com eles, aonde nós vemos um evangelho tão confortável, tão medíocre, miserável, que me impacta a querer ser mais ainda parecido com Cristo a cada dia. E os nossos irmãos lá, em meio à perseguição, em meio à escassez, muitas vezes eles estão cultuando o Senhor, não tem nem teto, não tem cadeira para sentar, eles estão cultuando o Senhor no chão, sentados no chão. E eles não desistem do Senhor. Me impactou muito ver as fotos, porque a gente, para quem não conhece ainda, nós estamos com o projeto das Bíblias, né? Sim. Que é a venda de águas. Na verdade, não é a venda, né? A pessoa pega uma água e ela oferta um valor, que ela, enfim, é ela que decide. E esse valor, ele é todo destinado à compra de Bíblias lá no Paquistão, né? Porque a gente não pode enviar. Não. Então, assim, poderia falar também um pouquinho desse projeto, pastor? Isso, ali na igreja a gente disponibiliza água para as pessoas que estão dentro da igreja. Ali quem quer ofertar o valor que quiser, como você falou, abençoa ali e esse valor nós convertemos, enviamos para o Paquistão e ele compra Bíblias lá para distribuir para as pessoas que não têm Bíblias. Na igreja que nós estamos discipulando o pastor Tahir lá, nessa igreja, 50% da igreja tem Bíblia. 50% não tem. Inclusive hoje nós enviamos uma oferta para eles comprar Bíblias para o restante da igreja. E aí foram até Bíblias infantis também, né? Isso, tem a Bíblia de adulto e infantil. Mandaram fotos das crianças segurando a Bíblia. E isso me deixa muito feliz saber que a gente está fazendo parte disso, né? Isso. De como igreja a gente está investindo para que o evangelho seja pregado a toda criatura até os confins da terra. Amém. Inclusive, hoje, conversando com ele, até tive um discipulado com ele agora há pouco, e ele compartilhando comigo que as crianças, elas amam ver as histórias da Bíblia, que é uma Bíblia colorida, é linda a Bíblia, e elas ensinam os pais. Então, o Senhor está provocando a conversão, literalmente, dos filhos aos pais. É maravilhoso o que o Senhor está fazendo lá. Essa palavra tem se repetido, né? Na nossa igreja. Tem. Muitas pregações que eu tenho ouvido também têm falado disso, dos filhos se converter aos pais, dos pais aos filhos. O que será que Deus, assim, tá querendo mexer com essa geração? Porque tem sido tão repetida essa palavra, pastor. O que tem acontecido, assim, que o senhor acha nesse mundo, no mundo espiritual? Para que vários pregadores, né, diferentes até, estão falando nessa mesma linha, né, dessa geração. É que, na verdade, eu entendo que é o Espírito Santo que tem testificado essa palavra. Em Malaquias capítulo 4, ali, bem no finzinho do capítulo, o Senhor diz assim: e converterei os corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Não tem como a gente falar de Cristo, falar do Evangelho sem pensar na próxima geração, porque o nosso Deus, ele é um Deus geracional. Então, se eu prego a palavra hoje, eu tenho que também cuidar dos nossos filhos, cuidar dos nossos jovens, cuidar das nossas crianças. Tanto é que nós temos um trabalho. Para você que não conhece, você de casa, vem conhecer o trabalho da Escolinha das Crianças, trabalho com os jovens também, que é maravilhoso no nosso meio. Então nós estamos cuidando da próxima geração. E quando você faz isso, o Senhor vê, puxa, eles estão se importando com a próxima geração. Eles têm tentado ser diferente. E tem muito assim também, eu penso que talvez os mais jovens, eles são mais ousados, né? Quando eles conhecem a palavra, eles estão fazendo a diferença, assim. Eu vejo pelos jovens da nossa igreja, muitas vezes eles têm muito mais coragem, né, do que a gente de falar alguma coisa. Também tem o domínio do inglês, que para nós aqui é diferente, né? Talvez você esteja no Brasil nos assistindo, mas eles têm o domínio da língua, eles são muito mais ousados, e a gente percebe que realmente quando o jovem, mesmo que, digamos assim, o mundo hoje, né, tá com tantas coisas ruins, perdidos, tá tentando levar a juventude para perdição, mas quando a gente vê um jovem dentro da igreja que ele realmente tem um encontro com Deus, eles têm sido ousados, eles têm sido, assim, diferentes de, muitas vezes, nós adultos, que já temos ali uma longa caminhada, e muitas vezes não temos coragem de levar o evangelho, temos, né, vergonha, não vergonha, mas digo assim, a gente tem aquela, parece, receio, e eles parecem que são mais corajosos do que a gente, né? Então,
Eles têm uma ousadia muito maior que a nossa, né? Algumas pessoas até dizem, mas por que de uma igreja brasileira na Inglaterra para brasileiros? Sendo que nós somos uma nação inglesa, né? E até as pessoas dizem assim, mas por que alcançar os brasileiros, sendo que precisa alcançar os ingleses? E eu entendo que hoje nós estamos cuidando das nossas crianças e dos nossos jovens, que serão os futuros missionários daqui a pouco. Serão os futuros pastores, evangelistas, diáconos, trabalhadores mesmo para o Senhor. E detalhe, serão missionários, pastores incendiados pelo Espírito Santo de Deus com uma base bíblica, uma base na palavra, uma vivência na palavra, literalmente. E isso vai fazer toda a diferença no meio dessa geração. Amém. Eu acredito nisso, eu Amém. creio. E, pastor, como que é, assim, eu sei que muitas pessoas também querem saber, um pouquinho mais do lado pessoal, o seu dia a dia, assim, devocional, discipulado, como que é que o senhor se organiza para estar também cuidando da igreja e cuidando da sua família? Como que é que, né, coordena, organiza isso para não ficar nem a igreja com um tempo maior, a família com um tempo menor? Como que é esse desafio? Esse é um desafio muito grande. Primeira parte do dia é o devocional. Meu primeiro momento é com o Senhor. Já levanto, já me ajoelho ali do lado da cama, ou eu desço para a cozinha, ou eu vou para o quartinho do lado de oração, e ali é o meu tempo com o Senhor. Aí em seguida eu já saio talvez ou para trabalhar, ou fazer uma visita, ou vice-versa, e assim vai. Uhum. E os filhos, eles chegam a reclamar assim, ai pai, quero que esteja mais em casa, quero sair mais. A pastora tá só de olho aqui. Fala aí, pastor, a gente quer saber. Na realidade falta tempo. Falta tempo. O dia precisava ter umas 30 horas. E seria pouco ainda, né? Imagina, a gente filho, gente ligando, pedindo ajuda, pedindo oração. Realmente muita coisa para organizar em apenas 24 horas, né, pastor? Literalmente. Bom, pastor, esse é um primeiro episódio, né? Estou muito feliz já com a nossa conversa de hoje. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho e também falasse sobre o futuro, né, desse projeto, deixasse aí o convite para as próximas convidados que virão. O projeto Aviva Podcast. Por que isso? Por que começar esse projeto? Fala um pouquinho pra gente, pastor. Eu entendo que o Aviva Podcast é uma oportunidade que o Senhor está dando de as pessoas conhecerem melhor a igreja também. E o melhor, conhecer a história de pessoas. Né? Que o testemunho, ele fala muitas vezes muito mais do que muitas palavras. E eu entendo que é uma oportunidade que Deus está dando literalmente do público que vai estar assistindo esse vídeo de conhecer a história de algumas pessoas. E saber que elas, além de estarem se parecendo com Cristo a cada dia, que elas têm uma história de superação também, de fé, de ousadia no Senhor. Aham. E eu sempre falo, eu e o William em casa, a gente também fala sobre isso, de que a mesa, ela é um lugar de cura, ela é um lugar de conversa, de diálogo, e isso tem sido muito deixado para trás, né, nas famílias hoje em dia. Muito trabalho, não tem tempo, às vezes o horário dos filhos é diferente do horário dos pais, eles não sentam na mesa para conversar. E eu vejo também como isso, pra gente retomar, né? Retomar. Às vezes a pessoa, ela não tem mais esse costume de sentar na mesa pra conversar. E antigamente era assim, né, pastor? Sim. Mas hoje em dia, por essa vida moderna, muito disso foi deixado pra trás. E eu falo também que é importante a gente resgatar isso, né? Desse diálogo na mesa, de falar sobre Jesus em casa, na mesa. Sim. Não só sobre Jesus, mas também sobre o dia a dia, sobre tudo. E isso é a comunhão da família. Em casa nós prezamos muito para fazer uma refeição em família. Pelo menos uma refeição a gente tem que sentar à mesa. Eu, a Fabiana e os meninos, quando eles estão em casa. Então a gente preza muito isso. Uma vez no dia a gente tem que estar na mesa. Que ali na mesa é que se consolida o que a gente aprende na Bíblia, que a gente aprende na igreja. Na mesa a gente consolida, a gente tem comunhão, a gente tem alegria, a gente tem riso, tem choro, tem tudo na mesa. É uma bênção. Sim. Então essa é a ideia também do podcast, né, pastor? Retomar esse sentimento, essa costume, né, de conversar mais à mesa. Uhum. Pastor, a gente tem muito falado sobre, então, se parecer com Cristo, né? E também o senhor tem pregado sobre olhem para mim, né? Digamos assim, a Bíblia fala, né, que a gente deve olhar para os nossos líderes e ter bons exemplos deles, né? E o líder tem que dar bom exemplo, né? A gente vê lá vários livros falando sobre isso, sobre a liderança.
O que a gente vê muito hoje é talvez líderes que não têm falado mais isso. E o Senhor tem retomado, né, essa questão, assim como Paulo falou, olhem para a minha vida. Né? Então, assim, para a gente finalizar, eu gostaria que o Senhor deixasse uma palavra em relação a isso. Por que hoje a gente deve olhar para o nosso líder e se inspirar nele e ver realmente quem ele é no púlpito, fora do púlpito. E para a gente finalizar o nosso podcast, essa ideia, falar um pouquinho sobre isso para quem está nos ouvindo em casa. É claro que todos nós temos pecados, temos falhas. Porém, a cada dia, nós estamos nos tornando mais parecidos com Cristo. A cada dia nós vamos falhar menos. E o que acontece? As pessoas olham para um pastor e o pastor fala, olha, não olha para mim não, porque eu não sou exemplo de nada. Se um pastor não é exemplo, quem será exemplo? É claro, é um homem falho, ponto. Porém, é um homem que está tentando se parecer ainda mais com Cristo a cada dia. E o apóstolo Paulo nos incita a olhar para ele, literalmente, porque ele se parecia com Cristo a cada dia mais e mais. Se ele fala isso, por que nós perdemos esse ensinamento tão poderoso dele? Dizendo, olha, não olha para mim porque eu não sou exemplo para ninguém. Nós precisamos ser exemplo. Muitas vezes nós vamos ser o Jesus que o mundo vai ver por uma única vez, passando pela nossa vida. E a nossa atitude, por isso que nós temos que se parecer com Cristo. Então, não só para mim como pastor, mas para todo homem, toda mulher que se preza um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele é chamado para se parecer com Cristo. E as pessoas precisam ver em nós Jesus. Amém, pastor. Muito obrigada. Foi um tempo muito edificante. Eu acredito que todo mundo vai gostar, saber um pouquinho mais da parte pessoal também. O Senhor é uma bênção nas nossas vidas. Glória a Deus. A sua família também. A gente Amém. consegue se espelhar na sua vida, dentro e fora da igreja. Muito obrigada mesmo. Eu peço que o Senhor conserve o seu coração, conserve essa humildade. Sabedoria o Senhor já tem, porque a gente aprende muito mesmo com a sua vida, mas que o Senhor conserve isso, sabe? Conserve, porque a gente vê, né, tantas lutas, tantas coisas acontecendo no mundo, e que então o Senhor proteja e conserve o seu coração, que realmente toca a nossa vida. E agora, pastor, eu gostaria de deixar um convite, né, que o Senhor fizesse um convite para as próximas pessoas que estarão aqui, também para aqueles que estarão assistindo. Então, podia falar diretamente às pessoas para convidar elas para assistirem, para também participarem. Fica aqui o convite para você que deseja ser edificado através de testemunhos, através de histórias, através desse tempo de mesa no podcast, no Aviva Podcast. Vem assistir os próximos, você vai ser tremendamente impactado, tremendamente edificado no Senhor, para que você continue crescendo espiritualmente também. E também fica um convite. Sábado, 19h30 em Manchester, domingo às 18 horas em Liverpool. Vem cultuar o Senhor conosco. Exatamente. Para você que está aí sem igreja, sem um lugar para entrar em comunhão, venha, gente. Venha participar, porque eu tenho certeza que você vai gostar e vai ser muito abençoado. Amém. Então, muito obrigada. Deus abençoe a todos. Muito obrigada, pastor. Jaque, eu que agradeço. Para mim é uma honra e um privilégio poder fazer parte desse projeto. Glória a Deus pela sua vida, pela vida do William. Que Deus abençoe muito a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Muito obrigada, pastor. Deus abençoe. Amém. Tchau.